o estilo, a maneira, a forma dele fazer o trabalho não havia igual aqui, né? Chamou a gente para... Claro, ele sacudiu, ele fez um programa, um tipo de programa que aqui não existia na época. Cadeia da Prece com Mário de Oliveira, unindo pessoas de todos os credos e religiões em torno de Cristo, formando a grande força espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Comprava um horário no rádio e começava a falar. Ele tem uma bênção que até o dia de hoje não vi ninguém ter. Ele fala e todo mundo escuta. Ele fala, parece ser normal a voz dele, mas é diferente. Causa impacto em quem está ouvindo, tanto pessoalmente como através de um rádio, alguma coisa. Então eu acho que é alguma coisa diferente. Não dá para a gente discernir isso aí. Alguma coisa. É isso que eu noto no Pastor Mário, porque eu convivi com outros missionários que prometiam o mundo e o fundo, que vai acontecer e até que o mundo vai acabar e que aquela coisa toda e vai chover na hora do culto, da reunião. Mas o Mário não era nada disso, é impressionante. E ali aconteciam os milagres, as coisas, esse é o Mário de Oliveira. E terminou o culto, ele pregou naquela noite sobre as mãos de Belsazar, sabe? A mão de Deus escrevendo na parede, condenando Belsazar. Foi uma mensagem tremenda, eu tenho isso na minha mente até hoje, sabe, a expressão, a fala, a oratória, os gestos, ele chamava realmente muita atenção. Depois terminou o culto, houve milagres, houve curas, e um fazendeiro, sabe, uma bota, um chapéu enorme, chegou, e isso está registrado no livro do primeiro livro Igreja do Evangelho Quadrangular, escrito pelo reverendo Júlio Rosas. O moço chegou, aquele fazendeiro chegou e perguntou para o Mário de Oliveira: escuta, que hora que o pastor vai chegar para falar? Porque ele ouvia no rádio a voz de uma pessoa madura, chegou lá e viu um menino. Então ele perguntou: que hora que o missionário vai falar? E depois de Deus ter curado aquela mensagem tremenda, ele não entendia que aquele menino era o mesmo a voz do rádio. Eu vi ele pregando e muita gente curado. Isso, uma menininha foi curada em cima era uma coisa de madeira assim. Um menininho de Paraguaçu foi curado ali lá. A mulher abraçava ele, uma senhora de idade, estava de lenço azul, abraçava ele porque a mulher acho que não entendia, pensava que era ele, né? E ele fez a oração, o menino não andava, o menino começou a andar assim, ó, rodando assim. E ali a gente ficou assistindo. Um dia ele falou que ia orar para aqueles que sofriam sinusite. Aí eu levantei a mão, ele tinha muita gente, ele ajoelhou no púlpito e orou de lá. E eu fui curado instantaneamente. E ali, então, acostumei que estou aqui até hoje. Fico indagando por que eu fui sair de Assis ou de Bauru, no estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo, e fui para Uruguaiana. E lá em Uruguaiana, eu abri a igreja de Uruguaiana, fundei a igreja no dia 25 de março de 1967. As primeiras 2 ou 3 reuniões foi no auditório da Rádio Charrua e não coube o povo lá, eu passei para a avenida do lado. No momento não consigo me lembrar o nome da avenida. Era lá na Presidente Vargas, na esquina, ali onde agora é a S Sul ali. Foi no rádio que eu escutei o pastor falando, o pastor Mário de Oliveira. Aí a minha mãe disse assim: olha, tem um homem que está fazendo milagres aí. Aí nós fomos lá. Ele improvisou, né? Ele botava uma caixa de maçã de Librizinho, lembra? Uma caixa vazia, ali, o púlpito dele, a tribuna dele, era uma caixa dele, subia. Perguntem para ele como é que era o negócio. Quando foi prefeito da cidade, o Caio Riela, ele colocou um marco ali, naquele local, né? Foi ali que eu comecei a pregar. Eu pedia
uma cadeira para o vizinho da frente. Eles eram pobres, nem cadeira eles não tinham. Então eles me emprestavam lá uma caixa que eles usavam como cadeira na casa deles. Aí eles falaram assim, ó, cadeira nós não temos aqui. Mas nós temos essa caixinha onde a gente senta. Se o senhor quiser usar, aí eu coloquei o caixotinho lá, né? Que era um caixotinho de tomate. E ali que nós começamos a pregar na cidade de Uruguaiana. E na pessoa, e no sacrifício, e na luta inconstante do grande missionário Mário de Oliveira, foi exatamente que assim que começou essa grande obra em Uruguaiana, aqui no estado do Rio Grande do Sul, na divisa com a Argentina e com o Uruguai. E esse era o púlpito que o pastor Mário imaginava de ser uma grande igreja, como ela é hoje, uma grande igreja na cidade de Uruguaiana, se não a maior do estado. Houve uma queixa na delegacia de polícia. Eu era patrulheiro na época. Eu era o patrulheiro, era comandante de uma patrulha. E o delegado José Bazanese autorizou a eu ir na Duque de Caxias, com o presidente Vargas, recolher o missionário que estava fazendo uma grande multidão de gente ali, reunindo grande multidão. Ele ficou ali umas 3 ou 4 horas numa sala de espera e na delegacia, e o povo que estava reunido começou a chegar na frente deste prédio aqui. Ele foi solto porque entrou aqui Tenente Odilon e Dona Maria, a esposa do Tenente Odilon, foi a primeira mulher a ser curada nas concentrações do pastor Mário. E eles eram muito meus conhecidos. Quando eles chegaram na delegacia, Carriço, o que está acontecendo com o nosso missionário? Nada, ele está aí. Dá para nós falar com ele? Não. Foram ali, conversaram com ele. E aí eu falei com o delegado, com o José Bazanese. Delegado, o pessoal está aí na frente daí. O que nós vamos fazer com esse homem? Nós não temos nada contra ele. Aí o Bazanese resolveu, soltou ele. Quando saiu na frente, o povo agarrou ele, tirou ele no colo e voltaram pela mesma rua aqui. Era festa com ele aqui na frente da delegacia. Nós não estávamos entendendo de nada, nós não sabíamos nada, nós não conhecíamos aquela festa, nunca vimos aquilo ali. Não. Dia 1º de abril de 1968, no Campo da Bênção também. Foi assim, coisa extraordinária também, né? Foi muito marcante a igreja na cidade de Pelotas. Campo da Bênção era lotado. Algo muito gostoso era as pessoas assim, no 2º, 3º dia, com os banquinhos e as pessoas com aquilo nas costas, em rumo, passando em 2 ruas principais da cidade, em direção a esse Campo da Bênção. Não tinha enfermo que ouvisse a palavra e que não fosse curado naquela noite. As pessoas voltavam com bengalas, muletas, cadeiras de roda. Era lindo a gente ver o mover de Deus. Isso é uma avenida de 2 vias, então nós pegamos ali aquele lado, isto era um córrego, na época eles estavam fazendo aterramento, então tinha aquelas tubulações imensas e pessoas ficavam aqui por cima e como ali também não tinha nada, aqueles terrenos também ficavam cheios de pessoas, lotado de pessoas. E as curas eram ministradas deste lado e as pessoas eram alcançadas lá. O poder de Deus alcançava os lugares mais profundos. E as pessoas, elas vinham carregadas pela multidão.
Aquilo que a gente vê nos filmes da Aimee, que a gente acha lindo, a gente vivenciou aqui. Na época nós tínhamos alguém que ainda está no Rio Grande do Sul, o Antônio Pedro Silva, que estava também trabalhando junto com o Mário no primeiro batismo. E o Silva, ele cantava muito bem. Ele era muito carismático.